Vamos lá, Atos capítulo 2, verso 42, diz assim a palavra do Senhor: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Amém? Que o bom Deus possa propor a sua palavra ao nosso coração. Meus irmãos, nós estamos estudando esses textos desde alguns domingos atrás, e aprove ao Senhor fazer com que hoje nós viéssemos a pensar um pouco acerca de como viviam aqueles primeiros cristãos após a exposição pública do apóstolo Pedro, ocasião em que pelo menos 3.000 pessoas receberam o Senhor como único e suficiente Salvador. Além desses irmãos que foram contados, haviam inclusive as suas esposas, os seus filhos, demais pessoas que faziam parte das suas residências, das suas famílias. Portanto, o número provavelmente era superior a esses 3.000 que foram contados. Como essas pessoas viviam? O que aconteceu após esse período de avivamento, onde uma conversão em massa aconteceu e aquelas pessoas precisavam permanecer em Jerusalém para seguir ouvindo a mensagem? O ponto é que não haviam igrejas plantadas ainda, não haviam pastores, presbíteros para cuidar das almas eternas dessas pessoas que haviam acabado de receber o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador das suas vidas, de modo que essas pessoas necessariamente precisavam permanecer em Jerusalém para serem orientadas pelo colégio apostólico, homens constituídos por Deus para implementar na terra os seus valores, para ensinar a sua palavra. Naturalmente, após essas primeiras conversões, com o passar dos anos, os novos líderes seriam levantados pelas igrejas, as igrejas seriam plantadas, as viagens missionárias aconteceriam, mas até então aqueles que desejavam ouvir o evangelho precisavam permanecer em Jerusalém. Nós vamos estudar um pouco a respeito de que espécie de dinâmica os discípulos encontraram para poder servir a todos esses irmãos. Mas antes de nós entrarmos nesses versos que acabamos de ler, eu gostaria de rapidamente fazer um breve resumo daquilo que nós estivemos estudando até aqui, para nós criarmos um contexto, e aí nós vamos estudar como viviam aqueles primeiros convertidos após o sermão do apóstolo Pedro. Pois bem, o que nos trouxe até aqui? O que foi que propiciou o fator Pentecostes que inaugurou a igreja? Ora, irmãos, a necessidade do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, a igreja não pode fazer absolutamente nada. É por isso que desde muitos séculos antes, o Senhor Deus, por meio da sua revelação, já nos havia prometido que na plenitude dos tempos, Ele enviaria o Espírito Santo para conceder à igreja capacidade de fazer a obra. É isso que nós encontramos, por exemplo, no livro do profeta Joel, que é conhecido como o profeta do Espírito Santo. Você possui esse texto aí no seu material. Joel capítulo 2, verso 28, está escrito: E acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Isso foi profetizado, quem sabe, por volta do 9º século antes de Cristo. Joel diz: Derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, vossos jovens terão visões, e até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu Espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Portanto, essa é uma das muitas promessas que fazem menção ao derramamento do Espírito Santo por ocasião do Pentecostes.
O Senhor Jesus, por sua vez, ocasião do seu ministério público, ratificou essa promessa. Uma das passagens se encontra no Evangelho segundo João, capítulo 14, verso 16, que nos diz, palavras do Senhor: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Portanto, atente para o fato de que o Senhor Jesus havia sido taxativo quanto ao cumprimento dessa promessa. A igreja só estaria apta a dar início à sua missão sobre a face da terra quando a palavra do Senhor fosse fielmente cumprida e o Espírito Santo viesse para comissionar a igreja, para inaugurá-la e naturalmente capacitá-la. Não é à toa que na porção final do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas capítulo 24, verso 49, o Senhor Jesus nos diz assim: eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Nós já reiteramos isso algumas vezes aqui. Sem o Espírito Santo, a igreja não pode fazer absolutamente nada. Não há capacidade intelectual suficiente, não há poder suficiente em nosso braço para absolutamente nada. Não é sem motivos, sem razão, que o Senhor Jesus diz: sem o Espírito Santo permaneçam na cidade, fiquem em Jerusalém. Contudo, na continuação do Evangelho de Lucas, no livro de Atos, o Senhor Jesus nos diz que, no momento certo, Atos capítulo 1, versículo 8, nós receberíamos poder, ao descer sobre nós o Espírito Santo. E então nós estaríamos aptos a compartilhar a mensagem, não apenas em Jerusalém, mas em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Sem o Espírito Santo, o Evangelho de Jesus Cristo não teria chegado até o interior da Paraíba. E nós não teríamos sido evangelizados, iluminados pelo Espírito Santo para compreender a mensagem e finalmente regenerados. Foi no poder que o Espírito Santo supre que aqueles missionários deixaram a Judeia e caminharam por toda a face do planeta Terra ao longo dos séculos, evangelizando todos os povos da terra, até que um dia a mensagem chegasse até nós e nós fôssemos maravilhosamente transformados. Portanto, o poder do Espírito Santo é condição sem a qual a igreja fica inoperante. A igreja se torna irrelevante, ela perde a sua razão de ser. Nós apenas somos igreja porque somos o povo do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo pode haver uma placa denominacional, uma organização eclesiástica, um aparato litúrgico, mas nós não teremos uma igreja. Nós somos igreja porque nós somos o povo do Espírito Santo, somos o povo do livro, fomos regenerados pela atuação extraordinária do nosso Deus, Espírito Santo. E em razão disso, que nós temos condições de vivermos aquilo que o Senhor Deus tem para nós e nos envolvermos com a sua obra. Uma vez que a promessa foi feita, no capítulo 2 de Atos, nós temos o cumprimento da promessa. A partir do verso 1, no capítulo 2, nós temos o seguinte: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, aquele cenáculo que provavelmente pertencia a uma senhora chamada Maria, quem sabe mãe do João Marcos, que era primo do Barnabé. Os discípulos estavam todos reunidos naquela propriedade que provavelmente pertencia a ela, quando de repente, verso 2, veio do céu um som, semelhante ao de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam os discípulos assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Portanto, quando finalmente a promessa se cumpriu, aqueles que estavam em Jerusalém ouviram um barulho poderoso, semelhante ao de um vento impetuoso, de modo que as pessoas que estavam em Jerusalém, por ocasião do Pentecostes, se reuniram, elas afluíram até as imediações daquele cenáculo onde os discípulos se encontraram.
E uma vez que eles chegaram ali, eles viram sobre as cabeças dos discípulos uma espécie de língua de fogo, uma chama de fogo que pousou sobre a cabeça de todos os que estavam reunidos, não apenas dos 12 apóstolos, mas sobre a cabeça dos 12 apóstolos e aqueles 120 outros discípulos que estavam ali. E todos eles passaram a falar em outras línguas, dialetos humanos, línguas que eram faladas pelos povos que estavam ali representados em Jerusalém. E Lucas nos dá uma ideia de quais eram esses povos. Nos versos 9 até 11, ele diz: em Jerusalém haviam partos, medos, elamitas, mesopotâmios, judeus, pessoas oriundas da Capadócia e do Ponto, da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, da Líbia, de Cirene, romanos, judeus, haviam prosélitos do judaísmo, mas também haviam cretenses, arábios, e todas essas etnias, todos esses povos representados, ouviam os discípulos de Jesus falar em suas próprias línguas as grandezas de Deus. No verso 8, Lucas nos diz que essas pessoas que eram estrangeiras ouviam os discípulos falar em suas próprias línguas maternas. Um sinal extraordinário de que com o seu sangue o Senhor Jesus comprou para Deus aqueles que procedem de todos os povos, tribos, línguas e nações. Todos estavam maravilhados, ouvindo aquelas pessoas que muito provavelmente jamais haviam visitado aqueles países, falando em uma língua que eles até então não conheciam, fluidamente, as grandezas de Deus. Um milagre extraordinário. Na verdade, nós temos alguns milagres aqui. O primeiro milagre é aquele barulho semelhante a de um vento impetuoso, mas nós também temos o milagre daquelas línguas de fogo que pousavam sobre a cabeça dos discípulos. Nós temos o milagre das línguas que eles falavam, sem contudo jamais tê-las estudado. Algo extraordinário. Uma coisa que seguramente impactou a vida das pessoas que contemplaram todos aqueles fenômenos. Contudo, nesse ponto, irmãos, cabe uma reflexão interessante, qual seja, nem mesmo todos esses milagres foram suficientes para nortear aquelas pessoas, para catequizá-las, para evangelizá-las. Elas estavam vendo todos aqueles fenômenos acontecendo, mas elas não conseguiam concatenar as ideias. Elas não conseguiam concluir que o Espírito Santo estava realizando algo extraordinário ali e que elas deveriam se render ao Senhor Jesus como único e suficiente Salvador das suas vidas, apesar de que os sinais eram, todos eles, sem dúvida, extraordinários. Aqui nós compreendemos que o principal meio de graça é a exposição pública das Escrituras. Todos nós amamos milagres, os milagres são extraordinários. Quem não quer ver o milagre? Todos querem ver o milagre. Na verdade, nós queremos viver o milagre e não apenas vê-lo. Mas o milagre não é um fim em si mesmo. Se essas pessoas tivessem observado, contemplado tudo isso, ainda que elas tivessem percebido que algo extraordinário estivesse acontecendo, sem a pregação do Evangelho, elas voltariam para casa da mesma forma, falando depois para os vizinhos que elas tinham visto algo extraordinário, mas que elas não sabiam o que significava. É por isso, irmãos, que é importante que nós cresçamos em graça, em outras palavras, que nós tenhamos acesso ao poder sobrenatural de Deus, mas é de fundamental importância que nós também cresçamos em conhecimento, para saber como é que essa graça funciona. É nesse momento, aproveitando essa deixa, que o apóstolo Pedro, no poder do Espírito Santo, verso 14, se levanta e ergue a voz. Aqui nós temos mais um milagre poderoso, porque até poucas horas atrás, o apóstolo Pedro jamais teria feito isso. Vocês lembram que ele acompanhou o Senhor Jesus por ocasião de sua prisão, até o momento em que o Senhor Jesus foi ali julgado, injustamente, por sinal, e por 3 vezes Pedro foi indagado se ele era um discípulo de Cristo,
E ele negou veementemente o Senhor Jesus em cada uma daquelas vezes, até que finalmente o galo cantou. Portanto, nós tínhamos até então, um Pedro ressabiado, temeroso. Ele possuía razões. Qualquer pessoa que se associasse com o Senhor Jesus naquele momento teria uma sentença de morte assinada. Estaria correndo risco de vida. Portanto, Pedro temeu, como qualquer ser humano temeria naturalmente. Mas após a vinda do Espírito Santo e aquele revestimento de poder, nós encontramos um outro Pedro. E se você fizer uma leitura atenta, a partir do verso 14, você vai perceber que sermão extraordinário. Pedro faz um apanhado maravilhoso do Antigo Testamento, pregando de viva voz, com altivez, com intrepidez. Muitos líderes do povo do Senhor estavam ali reunidos, pessoas que tinham condições de sentenciar o apóstolo Pedro, mas nem assim ele temeu. Pregou com ousadia o evangelho, glorificou o nome do Senhor, uma coisa extraordinária. Como isso é possível? Como um homem que em determinado momento teme uma moça que trabalhava para o sumo sacerdote, e pouco depois se levanta perante uma grande multidão e prega com desassombro a palavra de Deus. Meus irmãos, eu não tenho dúvida, é na força do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo a igreja não pode absolutamente nada, mas com o Espírito Santo qualquer coisa é possível. O verso 14 diz que Pedro se levantou, ele ergueu a voz e advertiu os presentes nesses termos, palavras de Pedro: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Então agora Pedro vai explicar. Essa é a função do expositor, essa é a função do pregador, é explicar a palavra, irmãos. Não tratar das suas opiniões, ou de como foi o seu dia, ou das suas experiências pessoais. A missão do pregador é expor a palavra. E foi justamente isso que Pedro fez. Ele primeiro cria um contexto. A citação com a qual ele inicia o seu sermão foi a mesma que eu iniciei aqui a nossa aula de hoje. Joel capítulo 2, do verso 28 ao verso 32. Isso se encontra no capítulo 2, do verso 15 até o verso 21. Se você pegar Atos capítulo 2, do verso 15 ao verso 21, você vai encontrar Pedro explicando a profecia do profeta Joel, mostrando para aquelas pessoas que os fenômenos que eles estavam vendo ali haviam sido profetizados desde o 9º século, antes do nascimento do Senhor Jesus, e estavam se cumprindo naquele momento. Mas em segundo lugar, do verso 22 ao verso 23, o apóstolo Pedro comprova, biblicamente, que Jesus era o Filho de Deus, e que Jesus provou isso por meio de prodígios e milagres. E em razão da sua vida extraordinária, ele foi morto pelas autoridades dos judeus. Perceba o tamanho da coragem de Pedro. Temeu aquelas 3 pessoas na casa do sumo sacerdote, e agora está colocando a culpa do assassínio do Senhor Jesus nas autoridades da época, com parte daquelas autoridades presentes ouvindo o que Pedro pregava. Uma vez que Pedro diz o motivo pelo qual Jesus morreu e como ele morreu, do verso 25 ao verso 28, ele explica que o Senhor Jesus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, vencendo o maior dos nossos inimigos, fazendo a citação do Saltério, Salmo 16, do verso 8 ao verso 11. E ele amarra, biblicamente falando, essa citação, a verdade da ressurreição, a uma profecia que fora entregue pelo rei Davi, Salmo 110. Verso 1, Pedro explica isso do verso 29 ao verso 35 em Atos, capítulo 2. E o verso 36 do capítulo 2, irmãos, devia ser escrito com letras douradas. Olha a maneira como Pedro encerra o sermão dele. Mas que pregador poderoso, primeira oportunidade para entregar um sermão. E Pedro pregou com maestria, para a glória de Deus. Como é que um pregador, ou melhor, um pescador iletrado, jamais frequentou qualquer seminário, não teve a oportunidade de se assentar aos pés de Gamaliel, como foi o caso do apóstolo Paulo, homem erudito, versado, poderoso. Aqui nós temos um pescador que entendia de peixe, de maré, de barco, de rede.
Agora olha para o verso 36, irmãos, parece o pastor Hernandes Dias Lopes pregando. Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que é esse Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Aleluia! Com certeza o povo deve ter dado um glória a Deus. Que mensagem poderosa. Quando finalmente Pedro concluiu o seu discurso apaixonado, eu creio que Pedro era desses pregadores que pregavam com tudo que tinha, irmãos. Aquela voz poderosa. As pessoas afluíram até Pedro, verso 37, e fizeram uma pergunta dourada. Essa é a pergunta dourada. Quem aqui é envolvido com missões, quem aqui é envolvido com evangelismo, com discipulado, com grupo familiar, tudo que sonha, eu vi a pergunta do verso 37. As pessoas afluem a Pedro. Com o coração compungido, e perguntam para ele: e agora, Pedro? Qual é o próximo passo? O que faremos, irmão? A palavra que Lucas usa para coração compungido, na língua em que o Novo Testamento foi escrito, aponta para alguém que sente como que seu coração fosse atravessado por algo poderoso. Uma espécie de dor lacinante. A ideia de que o sermão de Pedro atingiu profundamente aquelas pessoas. Elas sentiam o fardo pesado do pecado tentando arrastá-las irremediavelmente para o inferno. E é com esse coração compungido, quebrado, que elas se aproximam de Pedro e perguntam: e agora, qual é o próximo passo? Depois que a gente ouviu uma mensagem preciosa como essa, o que é que nós precisamos fazer? Então Pedro responde no verso 38, ele diz, Atos 2, 38. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. 3 passos importantes aqui. Em primeiro lugar, arrependam-se dos seus pecados. Eu quero inclusive abrir um parênteses e aprofundar em poucos segundos esse primeiro ponto, arrepender-se dos pecados. Irmãos, isso é algo que nós precisamos melhorar nos dias atuais. No século passado, houve um grande avivalista chamado Charles Finney. E o Charles Finney, grande avivalista, um homem muito conhecido, pregava para multidões. E com ele nós tivemos aperfeiçoado aquilo que ficou conhecido como apelo. Após a mensagem, o convite para que o pecador venha e receba Jesus como Salvador. Durante toda a história da igreja, dentro do sermão, bons pregadores sempre apelaram para que o pecador viesse. Contudo, Charles Finney, ele estava mais preocupado em fazer com que aquele número de pessoas fosse mais claro, mais notório. Havia um banco que ele colocava, onde pessoas indecisas e pensativas, reflexivas se colocavam, para que aquelas pessoas ao final decidissem se elas queriam vir para Jesus ou não. E a partir de então, homens como Charles Finney, além dele haviam outros, eles disseminaram essa ideia de tornar cada vez mais público, mais notório a conversão. À medida que isso foi acontecendo, os apelos foram se tornando mais, como é que eu posso dizer? Mais apelativos, né? Ainda que redundante. E as conversões passaram a se tornar mais simples. Vocês entendem o que eu estou querendo dizer? As pessoas levantavam a mão, vinham à frente e recebiam uma oração, mas elas não sabiam efetivamente o que estava acontecendo. Não havia um arrependimento de fato. Se você perguntar quem quer Jesus, todo mundo quer Jesus. Se você disser, Jesus te ama, vem para Jesus, Ele vai mudar a tua vida. Todo mundo quer ter a vida mudada. Agora, sofrer o dano, caminhar 1 milha, mais 1 milha, oferecer a outra face, amar os inimigos, carregar a cruz, entrar pela porta estreita, permanecer no caminho. Aí é mais 500, né, irmãos? Pois bem, essa ideia de arrependimento, de mudança de vida, infelizmente foi enfraquecida, diluída
para que o número de conversões pudesse aumentar. Infelizmente, e essa não é a única razão, mas é pelo menos uma das, o resultado são muitas conversões nominais. Qual o problema? É que a pessoa acha que está viva quando infelizmente ela ainda está morta. Ela acha que foi regenerada quando ela ainda não foi, porque ela não sabe nem o que é regeneração. Não é que nós vamos dificultar o processo, mas nós só podemos receber alguém como membro se efetivamente essa pessoa der provas de que de fato ela nasceu de novo, de que ela foi regenerada. E esse processo não acontece do dia para a noite em termos de aferição. A regeneração é instantânea, é monergística. O Espírito Santo toma o pecador no momento em que ele acredita na mensagem da cruz e o regenera. Agora, esse processo de arrependimento de pecados, de mudança de vida, que nós chamamos teologicamente de santificação, ele vai durar toda a vida. E sobretudo naqueles dias iniciais, ele se torna muito perceptível. A pessoa vai chorar pelos pecados que cometeu, vai procurar a liderança da igreja para tirar um sem número de dúvidas. Pastor, eu me converti, mas no meu passado eu fiz isso, eu fiz aquilo. Pastor, mas eu falei mal do pastor, joguei pedra na cruz. Desesperada, achando que não tem mais esperança para ela, de tanto que o pecado a maltrata, a machuca. Há pessoas que chegam quase ao ponto do desespero total. E o pastor, não, tenha calma, Deus é com você. Isso é sinal de que você de fato compreendeu o que está acontecendo aqui. Com o passar do tempo, o Espírito Santo vai se encarregando de refrigerando aquela pessoa, trazendo uma espécie de lenitivo para a sua alma, e ela vai caminhando, até que se torna um cristão maduro. Mas se não existir esse processo, a pessoa se converteu, vem para a igreja, não há uma mudança de vida real, de fato, não há um arrependimento genuíno, o que provavelmente leva a conversões superficiais, nominais. E aquela pessoa, com o passar do tempo, infelizmente, caso não viva efetivamente uma regeneração genuína, estará correndo o sério risco de ficar pelo caminho. Por isso, e essa é uma das razões, não há razão, há outras, mas provavelmente essa é uma das principais razões acerca das quais as pessoas começam bem, mas depois ficam pelo caminho. Elas acham que se converteram quando na verdade não se converteram. Na época dos puritanos, irmãos, era difícil. Você tinha que caminhar muito tempo na igreja para poder ser admitido pelos irmãos, né? Provar que de fato você havia nascido de novo. Então esse é o primeiro ponto, arrepender-se dos pecados. Há um livro do John Bunyan, Graça Abundante ao Principal dos Pecadores, em que ele vai compartilhar esse processo na vida dele, em que ele amargou o peso do seu pecado, né? Até que finalmente o Senhor retirou aquele fardo e ele seguiu em seu processo. Mas esse primeiro ponto sugerido, ou melhor, ordenado pelo apóstolo Pedro, é de fundamental importância: arrepender-se dos pecados e continuar se arrependendo. Na verdade, em todo culto nós precisamos ter um momento de confissão e arrependimento de pecados. Isso é imprescindível. Mas em segundo lugar, Pedro disse: creiam no Senhor Jesus, sejam batizados, né, nesse rito trinitário, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A nossa igreja, por exemplo, é credo-batista. Nós acreditamos que só quando uma pessoa reúne idade suficiente para compreender a mensagem da cruz e dar provas de um novo nascimento e confessa publicamente essa verdade, é que ela deve ser batizada. É por isso que o pastor, momentos antes de batizar, e a pessoa já fez praticamente um curso de teologia antes, que é o nosso diretório, não é? Antes de batizar, o pastor pergunta publicamente: meu irmão, você sabe o que está acontecendo aqui? Sei, pastor. Você compreende o que é o sacramento do batismo para arrependimento público de pecados? Eu compreendo, pastor. Então o pastor diz assim: pelo fato do fulano de tal ter pronunciado publicamente que compreende o que significa o sacramento do batismo para arrependimento público de pecados, eu, pastor fulano de tal, o batizo. Qual a fórmula? Em nome do Pai,
do Filho e do Espírito Santo. Aí ele submerge a pessoa nas águas. Simbolicamente falando, Romanos capítulo 6, naquele momento, o pecador é unido a Cristo em sua morte e em seu sepultamento. Ele morre para a sua antiga natureza. O que permite que quando ele seja puxado pelo pastor, ele seja erguido, levantado como uma nova criatura, simbolicamente falando. As coisas velhas passaram. E a partir daquele momento tudo se fez novo. É um sacramento belíssimo. Magnífico. É por isso que a gente tem tanto cuidado. Às vezes tem pessoas que querem se batizar de qualquer forma, sem compreender o que é o batismo. Aí o pastor fala assim, não, meu irmão, não pode, ainda não dá. Você fez do diretório, não dá. Faltou muitas aulas. Ou aconteceu algum problema no meio do caminho, não é agora. Aí a pessoa fica chateada. Aí fala mal do pastor, irmão, mas fala tão mal do pastor. Fala mal do pastor, da mãe do pastor. Mas é para o seu bem, meu irmão. Porque você ainda é muito novinho. Aí você passa pelo sacramento, sem saber o que significa. Aí depois você vai viver uma vida de bobeira. Só que agora, espiritualmente falando, você está dizendo para Deus que você já sabe o que está fazendo. Uma coisa é ignorância. Outra coisa é pecado quanto mais. Não há diferença entre pecado e pecado. Mas o pecado daquele que sabe é mais grave. E naturalmente, se bem que todo pecado tem consequências, há consequências que são mais graves. E o pastor tenta preservar você. Pois bem, os irmãos ouviram a mensagem, pelo menos 3.000 se converteram, um avivamento extraordinário. Aí todo mundo fica curioso, como era que esse povo congregava, como era que esse povo vivia, como era que esse povo era pastoreado. Aí nós temos alguns versos que nos vão dar uma pequena ideia de como isso acontecia. O verso 42 diz assim, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Características de uma igreja apostólica. As nossas igrejas precisam ser assim até os dias atuais. Quais eram as características da igreja? A primeira delas, os irmãos perseveravam na doutrina dos apóstolos. Existe um núcleo que nós não podemos olvidar, que nós não podemos negligenciar. Toda igreja genuinamente evangélica precisa acreditar nesse mesmo núcleo, que nós chamamos de doutrina dos apóstolos. Como, por exemplo, o nascimento virginal, a concepção virginal do Senhor Jesus e, consequentemente, o seu nascimento virginal, a sua vida sem pecado, a sua ressurreição, a sua ascensão aos céus. Então essas são algumas das doutrinas cardeais que toda a igreja genuinamente evangélica precisa professar. Nós, à semelhança desses irmãos que se converteram por ocasião da primeira entrega pública do apóstolo Pedro, ainda nos dias atuais perseveramos na doutrina dos apóstolos. Nós precisamos subscrever ipsilíteres, da mesma forma, sem retirar uma vírgula, aquilo que está escrito na palavra de Deus, para que dessa forma nós possamos ser considerados ainda igreja. E se nós ensinamos o genuíno evangelho da cruz ensanguentada de Jesus Cristo, e é fato, irmãos, nós ensinamos, a igreja precisa obedecer. Não a nós, a igreja precisa obedecer a Deus, que fala por meio da sua palavra. Quando você não obedece, você peca. Porque o verso 43 está dizendo que em cada alma havia temor. A palavra phobel aqui, ou phobos, aponta para respeito, para reverência. Você não pode tratar a Deus com irreverência. E você não pode tratar a liderança que Deus constituiu sobre a sua vida com irreverência. Nós precisamos, irmãos, ser crentes maduros e fiéis, que amam e estimam ao Senhor. Que o buscam com prazer e com alegria, com toda a força do seu coração. Em cada alma havia temor. As pessoas sabiam o que iria acontecer no momento em que se reuniam para adorar a Deus. Isso é magnífico. Irmãos, ao que parte o coração é uma igreja irreverente. Uma igreja que não possui temor. Quanto mais conhecimento genuíno do Evangelho você tiver, mais reverente você será.
Ser reverente não é ser sisudo, não é ser chato. Ser reverente é ser piedoso. É saber quando dá para fazer isso ou quando dá para fazer aquilo. É se relacionar bem com Deus e com o seu próximo. E no meio dessa perseverança na doutrina, desse temor reverente, porção final do verso 43, muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. O João Calvino diz que por ocasião desses primeiros dias, os sinais e os prodígios, eles se multiplicavam muito, porque era uma forma que Deus usava para atrair os pecadores. Quanto mais prodígios e sinais aconteciam, mais a curiosidade das pessoas era aguçada, mais elas afluíam, ouviam o evangelho e aí se convertiam. Hoje em dia nós temos outros meios para convidar pessoas a ouvir o evangelho. O que não significa dizer que Deus parou de fazer milagres, Ele faz milagres diariamente. Na minha maneira de ver, a conversão é talvez o mais belo desses milagres, né? Olhar para uma pessoa que estava morta e ver que o Espírito Santo lhe trouxe a vida. Lhe fez uma nova criatura. E se você já teve o prazer de acompanhar alguém que de fato viveu neste mundo de pecado e foi verdadeiramente regenerado, eu tenho certeza que você se alegra em ver uma vida regenerada. Uma vida regenerada é uma coisa bela de se ver, irmãos. É magnífica. É magnífica. É magnífico olhar para alguém que nasceu de novo. Em primeiro lugar, os nossos irmãos perseveravam na doutrina dos apóstolos, mas em segundo lugar, eles perseveravam na comunhão. Teologia é importante. Teologia sadia é importante, é para ontem. Um púlpito forte é importante, é para ontem. Mas a comunhão dos santos, irmãos, também é muito importante. Todos, verso 44, os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. A ideia aqui de estar junto não é necessariamente estar no mesmo lugar. Geograficamente falando, por conta da Jerusalém da época, os irmãos estavam, na maioria das vezes, de fato, no mesmo lugar, naquelas casas, reunidos para ouvir a mensagem. Nos dias atuais, a ideia de estar junto está mais para ter a mesma visão, para se identificar, para vestir a camisa. Em outras palavras, todos os que creram estavam imbuídos do mesmo sentimento de ver o reino dos céus prosperar. Se nós pudéssemos aplicar isso à igreja do Presente Metz, seria como que se todos nós estivéssemos concentrados em fazer cada um de nós a sua parte para ver a obra de Deus nesse lugar prosperar. Você deve se orgulhar da sua igreja local. Você deve comprar a visão da igreja. Fazer aquilo que estiver ao seu alcance, meu irmão, para que o que nós estamos produzindo aqui para Deus prospere. Essa é a sua missão. Não é necessariamente a função do pastor, ou do presbítero, ou do diácono. Essa é a sua missão. É a sua missão ver o trabalho das salas de aula prosperar com os nossos filhos, é sua missão ver o trabalho com adolescentes e jovens prosperar. Faça o que estiver ao seu alcance para abençoar, meu irmão. Abençoe os louvores, a igreja, cada uma dessas equipes preciosas e o trabalho das irmãs e dos irmãos da recepção, os diáconos, o nosso presbítero, o corpo de pastores, tudo mais que é feito aqui, o evangelismo de rua, eu sou prova disso, os missionários espalhados pelos 4 cantos desse planeta, enfim, tudo isso aqui é responsabilidade sua. Até porque você leva o nome dessa igreja para onde quer que você for. Em qualquer lugar que você chegar e alguém indagar a você a respeito de qual lugar você faz parte, que igreja você congrega, no momento em que você responde, não tenha dúvida, já passa na mente da pessoa um filme. É um conceito que ela tem da sua igreja. E eu espero que, para a glória do Senhor, sempre que alguém perguntar a você onde você congrega e que você responder, o filme no final diga assim: é uma igreja boa,
É uma igreja genuína, para a glória de Deus. E que Deus nos ajude a melhorar cada vez mais, irmãos. Nós precisamos perseverar na comunhão. Nós precisamos somar forças aqui. Nós precisamos, irmãos, buscar a Deus com tudo que temos para ver Deus abençoar essa igreja. E quando eu digo essa igreja, eu não me refiro necessariamente a esse local público de adoração. Eu me refiro à igreja dele, da qual nós estamos fazendo parte. Olhar para alguma necessidade aqui e procurar suprir. Quando você dobrar o seu joelho, Deus vai te lembrar de algo, você precisa orar para que Ele fortaleça aqui nesse lugar. Então ora, meu irmão. Clama mesmo a Deus. Se por ocasião de algum culto, alguma coisa não sair bem, meu irmão, já entra aí com Deus em oração, né? Para Deus abençoar cada vez mais. O objetivo é crescer, irmãos. Né? Começou o culto, o microfone começou a falhar, você já começa a interceder. Até porque é sua igreja, não é? Vai que tem um visitante. Eu fui pregar numa igreja muito querida, há pouco tempo atrás, a Raíssa estava comigo, aí eu lembrei porque dei justamente o exemplo, o microfone começou a falhar. Eu estava sentado do lado do pastor, né? Quando não é na sua igreja, você fica à vontade. O microfone falhando, eu estava tranquilo, calmo, sereno. Aí eu olhei para o colega e eu comecei a ver a expressão dele mudar. Aí eu falei assim para ele, calma meu irmão, vai resolver, os irmãos vão trocar a caixa de som, vamos botar outro microfone. Ele olhou para mim e falou assim, se eu pudesse eu chorava. Aí eu senti com o coração dele, irmãos, é como eu me sinto aqui, não é? Às vezes é um irmão, o pastor Rony, eu, de qualquer colega pregando, ou um seminarista, um irmão querido pregando, aí o microfone falha. Isso desconcentra, irmão, que você não tem ideia. Aí você está ali, você, oh meu Deus, ajuda aí o teu servo, pelo amor de Deus. Vem, até o irmão que vem trocar já vem correndo, constrangido. Parece um pit stop de Fórmula 1, não é? Para trocar o mais rápido. Pois é, irmãos, porque a gente quer ver bem, quer ver acontecendo, né? Está na transmissão, de repente, algum colega coloca assim, o som está ruim. É mesmo que dá Senhor, tem misericórdia. A gente quer que tudo saia bem, para a glória de Deus. Vamos perseverar nessa comunhão, em nome de Jesus, se importando uns com os outros, se preocupando, orando, buscando, querendo saber como é que está, querendo ver prosperar. Se você puder fazer o seu melhor para a glória de Deus, faça. Em terceiro lugar, essa igreja perseverava na doutrina dos apóstolos, ela perseverava na comunhão, ela também perseverava no partir do pão. O que está acontecendo aqui? Partos, medos, elamitas do ponto da Ásia, da Capadócia, judeus, cretenses, arábios, prosélitos do judaísmo, era um sem número de pessoas em Jerusalém querendo ouvir mais o evangelho. Se essas pessoas retornassem para casa, não haveriam pastores lá para pregar, não haveriam igrejas, não haveria nada. Quem desejava continuar ouvindo a mensagem precisava necessariamente permanecer em Jerusalém. Só que para permanecer em Jerusalém, eles tinham que ter onde ficar, tinham que ter o que beber, o que comer, o que vestir. De onde sairia tudo isso? Olha a saída que os apóstolos encontraram, verso 45. Aqueles que possuíam propriedades as vendiam, distribuíam o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Então havia uma família, Carlinhos, Jaciara, 2 filhos, vão receber 2x. Dinaldo e Milena, não tem filhos ainda, só vão receber meu X, para ter o filho. Então, bota na agenda aí. Deixa eu ver aqui, eu e Raíssa seríamos 2x também. Pastor Rony Ritinha só meu X, que ele não tem mais nada, né? Já sabe. Pastor Rony está dizendo que ajuda muita gente, um X para ele, né? Muito bem. O nosso irmão diácono José ali tem 8 filhos, diácono? 9 filhos, vamos botar uns 5x para o diácono José, né, irmão? 5x. Era dessa forma, irmãos, era distribuído à medida que as pessoas possuíam necessidade, e diariamente perseveravam unânimes no templo, partindo o pão de casa em casa, tomando as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Aí você tem que ter cuidado, que às vezes você lê um texto como esse, aí você fala assim, ó, tá vendo aí? Isso aqui é igreja. Mas não tinha um problema. O povo vendia as propriedades, trazia dinheiro.
Parece que eu estou vendo aquela mesa farta no café da manhã. Vai ler o capítulo 6. Vai ler o capítulo 6. A gente vai chegar no capítulo 6, né? Capítulo 6, irmão, o negócio aqui começa a desandar. Qual a lição que nós precisamos extrair aqui, irmãos? Que para as condições da época, os líderes da igreja estavam fazendo o que era possível para que a obra do Senhor prosperasse. Mas a igreja do Senhor, nem mesmo no seu princípio, jamais foi perfeita. Nós só seremos perfeitos no céu. O que significa dizer que essa igreja da qual você faz parte também, eu sei que isso vai partir o seu coração, parte o meu também, é uma igreja imperfeita. Nós gostaríamos muito, irmãos, que a nossa igreja fosse perfeita, mas ela não é. Por exemplo, as nossas cadeiras novas ainda não chegaram, mas o envelope para pagar já chegou. Então você já pode viver na experiência, não é? Há muita coisa que precisa ser melhorada, irmãos, nós temos ciência disso. Se nós pudéssemos, nós melhoraríamos agora, num estalar de dedos. Mas Jesus não quis que fosse assim. Jesus preferiu que fosse com dificuldade, fosse com esforço. Você não tem ideia de quantos anos nós oramos para Deus nos dar mais um grupo de louvor aqui. Por exemplo, irmãos, a gente olhava para esses irmãos, antigamente, se você não é mais antigo aqui, nós tínhamos culto terça, quinta, domingo de manhã, domingo de noite. Aí tinha um culto no sábado também, ou tinha uma programação na sexta também. Eram os mesmos irmãos. O irmão Madison, assim que desceu da Arca de Noé, que ele estava lá junto com Noé, Madison é o irmão mais antigo aqui da igreja, junto com Francimar, com Márcia. Tem muita gente boa aí que é dessa época, né? Quando nós chegamos aqui, eles já estavam. Madison, meu... Próxima vez você vê Madison aqui no púlpito, você pensa assim no seu coração, esse faz tempo que está aqui, viu, meu amigo? Madison viu todas essas reformas. Eu acho que o primeiro aluguel da casinha que era aqui, quem pagou foi Madison. E Aninha, cadê a Aninha? A Aninha também, irmãos, deu aula ao diácono Francisco, esposo de Lucimar, Aninha. Gente boa, Aninha, viu, irmãos? Mulher de Deus. Irmãos, há muita coisa para melhorar. Nós oramos por um novo louvor mais de 10 anos. Aí Deus mandou o segundo, agora mandou o terceiro. Glória a Deus. Vez por outra, um probleminha aqui, um probleminha ali. Mas é melhor assim, irmãos. Nós precisamos de problemas novos. Problemas novos é um sinal de que nós estamos prosperando para a glória de Deus. E nós oramos por outras lideranças, por um trabalho mais forte. Nós oramos muito pelos adolescentes da igreja. Nós oramos muito pelos jovens da igreja. Nós queríamos no culto de jovens ver essa igreja lotada, irmãos. Vocês acham que a gente não queria? Mas é o nosso sonho. Ver uma juventude forte, de missionários. Deus levantando pastores daqui, homens e mulheres de Deus, pais e mães de famílias, honrados, honestos, cheios do poder do Espírito Santo. É a nossa luta. Mas nós vamos com paciência, com os adolescentes da mesma forma. Então, se você puder se envolver, se você puder orar por isso, faça isso, se envolva. É o nosso último ponto para nós encerrarmos a aula de hoje. Era a quarta característica da igreja, ela perseverava na oração. Então eles eram perseverantes na doutrina dos apóstolos, eles eram perseverantes na comunhão, eles eram perseverantes no partir do pão e finalmente na oração. Uma igreja forte é uma igreja que ora. O Lloyd Jones, ele costumava dizer o seguinte: se você estiver fazendo qualquer coisa, independente do que seja, se naquele momento lhe ocorre que você precisa orar, pare tudo o que você estiver fazendo e vá orar. Está dirigindo, encoste o carro. Está pilotando um avião, aterrisse. Vá orar. Vá orar. Deus está dizendo que quer, na verdade, ter um momento com você. E Ele é muito importante, irmãos. Pare o que você estiver fazendo e vá orar. Dobre o joelho e fala assim para Ele: fala, Senhor, pois a tua serva ouve. E vai ter um tempo com Ele. Você vai perceber como isso vai abençoar a sua vida. E ao longo do seu dia, sempre que você puder, faça aquelas pequenas orações diárias, em que seja 1 minuto, alguns segundos, pouco mais, pouco menos. O importante é que você esteja orando. Orando.
Se possível, surgiu um pedido de oração, ore, ainda que por breves segundos, naquele momento, né? Como eu falei para vocês no começo do culto, eu tenho acompanhado muito o tratamento da nossa irmã Solange, né? Então sempre que vai acontecer alguma coisa, um dos meninos manda uma mensagem para mim e eu falo assim, vou orar agora. E eu oro mesmo, irmãos. Senhor, tem misericórdia da tua serva, vai na frente dela, abençoa esse tratamento. 2 segundos, 3 segundos, isso é uma oração, não é? Está dirigindo teu carro, lembrou de alguém, faz uma oração por ele. Não é incomum que eu faça uma oração por alguém, manda uma mensagenzinha no WhatsApp, né? Irmão, tem uma semana abençoada, orei por ti. Às vezes não precisa nem dizer que você orou. Se você manda uma mensagem para o irmão, você já está dizendo que lembrou dele, né? É bom lembrar dos irmãos, é bom colocá-los diante de Deus em oração. A igreja fazia isso e nós precisamos, meus irmãos, orar cada vez mais. Oração nunca é demais. Se você puder orar, ore. Ore. O termômetro espiritual da igreja é a oração. Um crente saudável, espiritualmente falando, é um crente que ora. Essa igreja, naqueles primeiros dias, após o sermão público de Pedro, quando aqueles 3.000 homens se converteram, perseveravam na doutrina dos apóstolos, a igreja precisa ser bíblica. A igreja precisa ter um bom púlpito, um púlpito forte, conceito, uma escola bíblica de valor. Perseverar na doutrina dos apóstolos, mas a igreja também precisa perseverar na comunhão. Percebeu que o irmão faltou o culto? Se você tiver proximidade a ele, manda uma mensagem, dá uma ligação, procura saber o que aconteceu, faz o possível para ver o teu irmão na igreja, na presença do Senhor, louvando a Deus. E eu não me refiro só a vir presencialmente para a igreja, não. Se você sentir que ele está titubeando, espiritualmente falando, fortaleça esse irmão, em nome de Jesus. Viu que tem alguma área frágil na igreja, está precisando de ajuda, meu irmão, não espere convite não, ajunte-se a essa carruagem, faça como Filipe correndo atrás do eunuco, o eunuco na carruagem, coitado do missionário atrás, levando poeira, correndo, está entendendo o que você está lendo? E ele, ninguém me explica, e Filipe, então para, em nome de Jesus, que eu subo aí e te explico, né? Ajunte-se a essa carruagem, corra, vá em busca de algo para fazer e faça. Eles perseveravam também no partir do pão. Hoje, por sinal, é dia de ceia. Quando você estiver colocando o seu paletó para vir, aí você pega 1 quilo de alimento, não é? Carlinhos traz bolo de leite, irmãos. Ele fez assim, pastor, vá lá para a cantina que eu vou buscar o bolo, domingo passado. Aí eu, inocente, fui. Só que os irmãos da igreja, em vez de ir para a cantina, foram para a porta. Quando o Carlinhos chegou na cantina, tinha bolo ainda? Pois é, irmãos. Mas hoje, eu vou com ele para o carro. Então tem bolo de leite, tem café com leite. Quem fica para os 2 cultos é duplamente abençoado. E tem lanche, viu, irmãos? Pois é, se você ainda não ficou, experimente ficar. Traga 1 quilo de alimento. Abençoe alguém. Você não tem ideia de como essas feiras fazem diferença na vida dos nossos irmãos. É uma coisa extraordinária. Deixe Deus lhe usar, em nome de Jesus. Se puder trazer uma feira completa, traga. Quanto mais melhor, né? Quanto mais melhor. E dê espaço para Deus lhe usar, meu irmão, né? Abençoe a vida de alguém, né? Cada um tem a sua vida com Deus. De vez em quando eu acho, só isso aí já é um milagre. De vez em quando eu vou colocar uma roupa e eu acho dinheiro dentro. Aí eu falo assim para Deus no meu coração, Senhor, eu não estava contando com esse dinheiro, o Senhor quer que eu faça o quê? Eu já fico angustiado. Para encontrar alguma coisa em que investir esse dinheiro, sabe, irmãos? Às vezes você vai pregar em algum lugar, aquela ofertinha, coloca no envelope, eu já fico procurando, eu dou esse envelope a quem? Se Raíssa vê primeiro, aí já era, não tem. Aí vai para ela, mas se ela não vê, aí a gente direciona. Persevere na oração, meu irmão. Adote alguém em oração, lembre de alguém quando você estiver orando. Abençoe alguém, em nome de Jesus.